Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. A mensagem de hoje vai ser referente às missões. E o texto selecionado foram dois. Um em Mateus 24:14, que diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho a todas as nações, então verá o fim. E o outro fica em Marcos 13, capítulo 13, versículo 10, que fala: Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E esse tema é devido ao fato de domingo passado ter sido 10 de maio, que é comemorado o Dia do Missionário. Que é comemorado o Dia do Missionário por causa da chegada do casal Calley, Robert Reid Calley e Sarah Popton Calley, no Brasil em 10 de maio de 1855. E esse casal foi o pioneiro da evangelização sistemática em língua portuguesa no Brasil. E uma coisa assim que eu quero chamar a atenção é para a palavra todas as nações. Essa palavra nações, no original, é etnia, que significa etnias. E quando Jesus também fala, ide e fazer discípulos em todas as nações, ele quer dizer a mesma coisa, a todas as etnias. Então, a pessoa não pode pensar assim: eu vou para a África do Sul, né, por exemplo, que é uma nação, mas só que só vai querer evangelizar somente uma parte. Ela tem que evangelizar todas as tribos, porque ela tem várias etnias. A mesma coisa nas tribos indígenas, aqui no Brasil. Então, no Brasil tem também os seus grupos sociais que também podem ser considerados isso. Não estou falando nem de classe, mas estou falando de grupos, né, que tem os grupos regionais também. Tem, por exemplo, os ribeirinhos, tribos indígenas. Então as pessoas têm que ver que, apesar de um grupo todo, tem vários fragmentos que têm que ser alcançados. E isso também remete a Salmo 117, quando o salmista diz: Louvai ao Senhor todas as nações. É a mesma coisa. E ali é referente aos gentios, tanto que tem versão que diz a todos os gentios. Então, como é que todos os gentios vão louvar ao Senhor, sendo que não há quem pregue para algumas etnias, algumas tribos, alguns locais aí no mundo aí que ainda não foram alcançados? Como é que os locais, assim, as pessoas habitantes desses locais que ainda não foram alcançados vão ouvir a palavra de Deus, vão ter a fé em Deus? Se a fé é pelo ouvir, então não há quem pregue naquele local, então não tem como ter fé, porque não tem nenhum pregador. Por isso que é necessário um missionário nesses locais, nesses determinados locais. Apesar de terem perseguições nos países árabes, nos extremos orientes lá, da Ásia, Coreia do Norte, né, por exemplo, há uma necessidade de ter missionários lá. E também, com isso, há uma necessidade de você que está me assistindo ter a sua participação nisso. Mas como? Em oração. Você pode muito bem orar para esses missionários que estão nesses locais de perseguição. Pode também orar pelo missionário para que não falte suprimento a eles, né? Pode também contribuir com alguma oferta, por exemplo, aos grupos, né, de missões, como por exemplo o MCE, Jocum, Portas Abertas, os departamentos de missões de sua denominação, né, sendo que na minha, por exemplo, é a congregacional, tem um DEM. Então, tem como você contribuir com isso. Mas você também pode pensar o seguinte: eu não tenho chamado para missões, então eu não preciso
ficar evangelizando as pessoas, mas aí que tá. Naquele texto lá em Marcos diz o que? É necessário que antes dessas coisas, né, todos sejam evangelizados. Então, você pode muito bem mesmo evangelizar teu vizinho pelas suas atitudes, pelo seu modo de ser. É, quando ele olha para você, será que olha assim, esse é um verdadeiro cristão? Ou esse é uma pessoa que se diz cristã, mas tem a mesma atitude que a minha? Então, as, as tuas atitudes, teu depoimento como vida cristã é muito importante nesse momento. Pois é através do seu testemunho de vida cristã que vidas podem ser salvas, vidas podem ser alcançadas. Então, tenham também seus testemunhos de vida cristãs. Venham também a evangelizar as pessoas, chamando elas para a igreja também. Isso é também um modo de evangelizar. Quando você, por exemplo, faz um culto na sua casa, você também pode chamar seu vizinho. Então isso aí é um modo de evangelizar, é um modo de pregar o id. Então ore pelos missionários. Se você tiver condições também, contribui para a vida dos missionários. Seja um participante desse meio de missões. Agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus, e que você que está me assistindo seja uma pessoa abençoada por Deus, e que espero que o Espírito Santo de Deus venha ali tocar grandiosamente para esse manto de missões, se você ainda não foi tocado. Em nome de Jesus, amém.